salve, salve. Bom, é o seguinte, na aula de hoje, vamos começar a deixar um pouco mais no nosso cotidiano essa parte de óptica geométrica. Falando das lentes esféricas. Calma, calma. A gente não vai ficar falando de lupa ainda, de óculos, de nada disso ainda. Primeiramente eu vou mostrar a parte que interessa para vocês, porque a gente vai fazer exercício, depois a gente vai entrar na parte do cotidiano, na parte científica, na parte biológica da coisa, certo? Então olha só, o que são lentes esféricas? É um sistema óptico constituído por dois dióptros, certo? Onde necessariamente um é esférico. Então olha só, eu vou mostrar todos os tipos de lente que a gente pode ter aqui. E já deixei mais ou menos um mapa mental aqui, de como que a gente pode aprender isso aqui. Bom, eu tenho dois tipos de lentes esféricas, as côncavas e as convexas. Qual a diferença entre elas? As côncavas possuem bordas grossas e as convexas possuem bordas finas. Eu tenho três tipos de lentes côncavas e lentes convexas. Eu tenho a plano côncava, eu tenho a convexo côncava e eu tenho a bicôncava. Calma que eu já vou dar uma dica de como decorar isso aqui. E as de bordas finas, eu tenho a plano convexa, eu tenho a côncavo convexa e eu tenho a biconvexa. Pelo desenho, você já dá para entender por que a gente chama de plano côncava, né? Olha só aqui. Ó, tem uma parte plana e uma parte côncava. Por que a gente chama de convexo côncavo? Tem a parte côncava e a parte convexa. Por que eu chamo de bicôncava? Porque tem duas partes côncavas. Por que eu chamo de plano convexa? Ó, plano convexa. Por que eu chamo de côncavo convexa? Côncavo convexa. Por que eu chamo de biconvexa? Porque tem duas partes biconvexas. Mas, olha a dica que eu vou dar aqui para vocês. Dica! Quando é borda fina, lembra que é convexa. Quando é borda grossa, lembra que é côncava. Borda fina termina com convexa. E borda grossa termina com côncava. Olha só. Borda fina termina com convexa. Ó, convexa, convexa, convexa. Borda grossa termina com côncava, côncava, côncava. Aí depois é só a gente dar uma analisada, né? Então, ó, borda grossa termina com côncava. O que ela é? Plano, côncava. O que ela é? Convexo, côncavo. O que ela é? Bicôncavo. Ó, terminou todas com côncavo. Agora as convexas, borda fina, termina tudo com convexa. Ó, plano, convexa. Côncavo, convexa. Biconvexa, termina tudo bonitinho. Certo? Agora o comportamento das lentes, olha só. Eu tenho dois tipos de lente que a gente pode situar aqui, dependendo da situação. Eu tenho lentes convergentes e lentes divergentes. Esse aqui é o sistema, essa é a indicação. Quando ela está com as setinhas para cima, elas são convergentes. Quando ela está com as setinhas para baixo, divergente. Ah, mas como assim? Olha só, o comportamento dos raios luminosos de uma lente convergente. Olha só, elas convergem a um único ponto. Tá vendo? Por isso que ela é convergente. E as divergentes divergem em relação a um único ponto. Deu pra entender? Deu pra ver por que é convergente, ó. E a divergente, ai, a lupa tá... Calma, calma. Deixa isso aí pra próxima aula. Vamos primeiramente a parte teórica, a parte mais importante, que é a parte que você vai começar a resolver exercícios. Então, olha só. Dei uma dica muito interessante aqui pra vocês. Isso aqui é bom da gente guardar, tá? Isso aqui é para usuário avançado. Quando, normalmente, né? Não vou falar normalmente ainda, vou falar da situação no modo geral, depois a gente fala do normalmente. Quando o índice de refração da lente for maior que o índice de refração do meio, as lentes de borda fina, que são as convexas, são chamadas de lente convergente. E as de borda grossa, que são as côncavas, eu chamo elas de divergente, certo? E quando for ao contrário, quando for o índice de refração da lente for menor que o índice de refração do meio, as bordas finas, que são as convexas, seriam lentes divergentes, e as bordas grossas, que são as côncavas, seriam as convergentes. Ah, Victor, não entendi muito bem isso aqui. Agora eu vou dar o caso mais comum. Normalmente, vamos lá, a gente pega uma lupa, uma lente qualquer. A gente está em qual meio? A gente está no ar, certo? E o ar é o menor índice que a gente pode ter, a princípio, é o índice geral que vale 1, certo? Então, normalmente, o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do ar. Então, nos casos mais comuns, a lente convexa de borda fina é a convergente e a côncava de borda grossa é a divergente, certo? Porque
normalmente uma lente é feita de vidro, né? E o índice de refração do vidro é maior do que o índice de refração do ar. Então, são os casos mais comuns, certo? Porque a gente não vai falar, estou dentro da água. Vamos supor, e a lente tem um índice de refração menor que o da água. É quase raro. Então, por isso que eu falei, usuários avançados. Normalmente, o caso comum, a gente tem uma lente e o índice de refração do meio é o ar. Então, lentes convexas, que são as de borda fina, é convergente, e as de borda grossa, que são as côncavas, são divergentes. Maravilha? Agora vamos começar com o que interessa. Essa aqui é a parte teórica que vocês teriam que estudar para desenvolver qualquer tipo de exercício teórico. Agora vamos falar dos elementos de uma lente esférica. Olha só, é praticamente similar a um espelho esférico. Então você não vai sofrer tanto, certo? Ó, aqui eu tenho um esquema de uma lente convergente e aqui o esquema de uma lente divergente. O que eu tenho? O O é o centro óptico. Tá vendo que o F aqui é a distância focal. Aí eu tenho o FO e o FI. O FO é o foco objeto. O FI é o foco imagem. Você vai ver o que acontece nessas situações. O AO é o ponto antiprincipal objeto, que é como se fosse o centro de curvatura, tá? 2 vezes o valor do foco, ó. E o ponto antiprincipal da imagem, que está do outro lado, também é 2 vezes o valor do foco. Então, praticamente, a gente tem aquela noção, né, do centro de curvatura e o foco é metade da distância do centro de curvatura. Então, praticamente, fica mesmo esquema de como a gente decora. O que a gente tem? Uma dica muito boa aqui. Quanto menor for a distância focal, mais convergente ou divergente é a lente. Quer dizer que eu estou aproximando, vamos supor, é quanto o foco, estou diminuindo o foco, entendeu? O foco está diminuindo. Mais convergente, mais converge os raios ou diverge os raios. Então, eu tenho uma razão aí que a gente chama de convergência. Convergência é o inverso do foco, porque quanto menor o foco, maior a convergência. Então, por isso tem essa relação inversa aqui. Então, guarda esse tipo de coisa aqui. Ah, como que a lente é mais convergente? Quando a distância focal é menor. Então, guarda esse tipo de situação aqui. Agora, vamos começar a falar das construções de imagens nas lentes. Antes de a gente começar a falar de lupa, de queimar folha de árvore, de queimar papel e tudo mais, que vocês estão loucos para saber como é que funciona isso. Então, olha só. Construção de imagens nas lentes esféricas. Vamos fazer os raios básicos aqui. É praticamente similar ao espelho esférico. Então, você não vai sofrer tantas situações assim tristes. Caso 1. Raio que incide paralelamente ao eixo principal, refrata na direção do foco. Isso aqui também funcionava, né? No espelho esférico, né? Entra paralelo, sai no foco, certo? Maravilha? Só que agora, a lente, ela não reflete, ela refrata. Deu para entender a diferença? Porque o espelho reflete. A lente, ela passa o raio luminoso, só que ela muda o desvio do raio incidente. Maravilha? E na lente divergente, ela também faz a mesma coisa, só que agora ela diverge em cima do foco imagem aqui. Se a gente for ver, voltar aqui, ó, na lente convergente, o ponto antiprincipal do objeto e o foco objeto está no lado esquerdo, certo? E o foco imagem e o ponto antiprincipal da imagem está do lado direito. Na lente divergente é o contrário. O ponto antiprincipal imagem e o foco imagem está na esquerda e o foco objeto e o antiprincipal objeto está na direita. Então, limites é isso. Dê uma olhada nisso aqui. Então, olha só, na lente divergente, incide paralelamente, diverge no foco imagem. Maravilha? E aí, pelo princípio da reversibilidade, se incide paralelamente, sai no foco, se incide no foco, sai paralelamente. Fácil, né? Então, olha só, agora eu vou incidir no eixo convergente no foco, pelo foco. Objeto vai refratar paralelamente. Numa lente divergente, vou incidir no foco, sai paralelamente, refrata paralelamente, certo? Maravilha, isso aqui é fácil, né? Agora vamos lá, os casos 3 e 4, que são praticamente novidades. Raio que incide na direção do antiprincipal objeto que refrata no antiprincipal da imagem. Olha só, na lente convergente, ó, na direção do antiprincipal objeto, ele vai refratar no antiprincipal imagem. Isso na lente convergente. E na lente divergente também, ó, ele incide na direção do antiprincipal objeto e refrata na direção do eixo no ponto antiprincipal imagem, certo? E por fim, quando um raio luminoso incide no centro óptico, não sofre desvio.
tanto na lente convergente quanto na lente divergente. Isso aqui também lembra quando o raio incidia no vértice. Só que no caso, quando o raio incidia num vértice de um espelho plano, o que acontecia? Era um espelho plano, né? Refletia. Não tinha... Era como se fosse um espelho plano, né? Que o ângulo de incidência era igual ao ângulo de reflexão. Mas aqui não sofre desvio, porque agora ela não sofre mais reflexão, ela sofre refração. Então não sofre desvio. Maravilha? E aí, vamos lá conjugar algumas imagens para você ver como funciona, que é bem fácil. Lembrando que a gente não precisa ficar desenhando esse tipo de situação, certo? Você entende, vê o que acontece. E os cálculos vão ser praticamente iguais aos de espelhos esféricos, então você não vai sofrer tanto. Vamos lá, caso 1, objeto antes do anteprincipal objeto. Nessa situação, o que eu faço? Prolongo o raio aqui, paralelamente ao eixo principal, e um incidindo no eixo óptico aqui. O que vai acontecer? Ó, paralelo incide no foco imagem, e quando vai no eixo óptico, não sofre desvio. Olha só onde cruzou? Cruzou aqui. O que está acontecendo com a imagem? Ó? Imagem real, invertida e menor. Tranquilo, né? Mesma coisa, praticamente igualzinho a um espelho esférico, só que agora ela não reflete. Ela refrata, a luz passa. Agora um objeto em cima do anteprincipal objeto. Incido paralelamente, tá vendo? Vai lá no foco. Incido no eixo óptico, vai aqui. O que acontece? Ela se incide exatamente em cima do anteprincipal imagem e tem o mesmo tamanho. Invertida. Mesma coisa que quando a gente incidia em cima de um eixo principal no espelho esférico. Lembra que era do mesmo tamanho? Inverso? E ficava em cima do próprio eixo principal? Mas aqui no caso vai ficar lá no anteprincipal da imagem. Se fosse um espelho esférico, estaria bem aqui embaixo. Lembra disso? Lembrando que esse tipo de desenho a gente não precisa ficar fazendo. Eu preciso mostrar como é que funciona cada situação. Olha só aqui mais 3 casos interessantes. Agora, quando o objeto está entre o anteprincipal objeto e o foco objeto, eu vou incidir paralelamente, vai refratar no foco imagem. Vou no eixo óptico, vai aqui. O que está acontecendo aqui? Imagem real, invertida e maior, a gente consegue ver. Certo? Se você vê exatamente o que acontece no espelho esférico, vai aproximando do foco, ele vai aumentando o tamanho. Aí, quando incido no foco, lembra que lá no espelho esférico, quando incidia uma imagem em cima do foco, um objeto em cima do foco, não tinha imagem, só se propagava lá no infinito? Exatamente, acontece a mesma coisa aqui. Então, você não vai sofrer tanto. Se você lá pegou as manhas lá no espelho esférico, aqui você só vai transmitir o raciocínio. Ó, vou incidir paralelamente no foco, vou incidir no eixo óptico. Tá vendo que os raios são paralelos? Então não há formação de imagem, é uma imagem própria. Mesma coisa. E aí, por fim, quando o objeto estiver entre o foco objeto e o centro óptico, quando passar daqui, o que vai acontecer? Vou aqui propagar paralelamente, vai incidir no foco imagem. Vou incidir aqui no eixo óptico, tá vendo que os raios não se cruzam aqui. Eles se cruzam virtualmente, fora da lupa. Olha só. Então, se a gente propagar os raios para trás, ó, há um cruzamento dos raios aqui. Então, aqui a imagem virtual direita e maior. Se você for ver a situação, a ordem cronológica é a mesma dos espelhos esféricos. Então, você, estudando aquela lá, você faz isso aqui brincando. E a lente divergente lembra normalmente o nosso espelho convexo, que só tem um caso. Que quanto mais afastado da lente objeto, menor é a sua imagem. E a gente propaga normalmente, ó. Paralelo, agora a lente é divergente, então diverge o raio em função do foco imagem. E eu passo aqui no eixo óptico, e o que acontece? Eu nem passei aqui o caneta, mas a lente está aqui, ó, divergente, bonitinho aqui, ó. Agora tá safe. Lente divergente aqui. Passo aqui no eixo óptico, não sobe desvio. E aí há um cruzamento virtual aqui, ó, tá vendo? Se eu prolongar os raios aqui para trás, ó o cruzamento dos raios aqui. Então, a imagem é virtual, tá? Porque está sendo formando fora, direita, que está no mesmo sentido, e menor, tá vendo? Ai, Victor, dá uma olhada nisso aqui, antes de você ver como é que acontece, tá vendo? Paralelo, incide no foco, eixo óptico,
não sofre desvio. Onde vai cruzar é a formação da imagem. Precisa focar nisso? Não. Onde você vai focar? Você vai focar exatamente. Porque a gente não vai ficar desenhando. No estudo analítico. Quais são as formas? As mesmas do espelho esférico. Então, fica suave. O que a gente precisa guardar? Só as novas convenções. Olha só, lente convergente, à esquerda, a distância do objeto à lente é positiva e a distância da imagem é negativa. À direita é o contrário, a distância do objeto à lente é negativa e da imagem positiva. Isso aqui, mesma coisa na lente divergente, certo? Essa convenção de sinal. E aí a gente também pode criar aquela tabelinha, né? Que o foco numa lente convergente é positivo, numa lente divergente é negativo. Mesma coisa lá do espelho esférico. Se você decorou lá, você vai transportar todo aquele raciocínio para cá. Então você não vai sofrer. Numa lente convergente, o objeto real positivo, o objeto virtual negativo. Numa lente convergente, a imagem é real positiva e se for virtual, negativa. E assim vai. Entendeu? Então, assim, eu acho que não dá para sofrer muito. O que você vai ter de novidade, a gente vai falar na aula que vem. O que vai ter na aula que vem? Aí a gente vai começar a tratar de lupa, lente, óculos e tudo mais. Então, essa é a parte básica que você precisa saber. Se você perceber, você faz links entre espelhos esféricos e lentes. O que você tem que ter de diferença é lá no início da aula que a gente falou. Borda grossa, côncava, borda fina, convexa. Tipos de lente, daí você pelo nome você já sabe, né? Então, vamos lá. A gente vai conversando isso aqui na aula de amanhã. Daí a gente vê se vocês pegam amanhã disso aqui rápido ou não. Eu acho que vocês conseguem pegar rápido sim. Só pegar, sentar uns 10 minutos, estudar aquele início da aula e transportar todo o raciocínio de espelhos esféricos para cá. E o bom, que seria o bom, que se você ainda está com dificuldade lá, você vai estar com dificuldade aqui. Quando você tirar a dificuldade lá de espelhos esféricos, vai matar toda de lente. Ou vamos supor, eu entendi tudo de lente. Então você já acabou de entender tudo lá de espelho esférico, porque o raciocínio é praticamente similar. Maravilha? Então por hoje é só.